Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um vídeo inédito aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matara. Agora sim vamos falar da Fórmula Indy e da etapa de Detroit, mas antes você tem aí um compromissozinho com a gente no canal, né? Sabe qual é? Deixar o seu joinha, ativar esse sininho aí que tem na página para você receber as notificações, se inscrever aqui no nosso espaço para receber todas as novidades do automobilismo, para ver as nossas lives, as nossas transmissões e principalmente colaborar no clube de membros do canal. Eu quero agradecer muito a todo mundo que compreendeu as dificuldades que a gente enfrentou e tem enfrentado, mas vamos em frente porque temos muito a fazer no ano de 2024, muito a crescer por aqui. E vamos de imagens da etapa de Detroit. E aí eu pergunto, o que é que poderia dar errado nesse final de semana para alguns pilotos, como Joseph Newgarden, o atual bicampeão da Indy 500 e principalmente para o pole position, Colton Herta? Olha, eu respondo e as imagens também. Absolutamente tudo. E não só para os dois, como principalmente para a Penske, que depois de uma Indy 500 redentora, depois de tudo que aconteceu e que vem acontecendo na temporada, a questão da polêmica de St. Pete e tudo mais, olha, os pilotos cometeram uma série de equívocos. O Will Power teve 3 penalizações, aliás foram 4 penalizações para o Will Power, uma para o Scott McLaughlin, uma para o Joseph Newgarden por ter atropelado uma pistola. Vocês estão vendo aí as imagens da corrida. Foi um caos coletivo a etapa de Detroit desse final de semana. Caos coletivo. E a Penske só teve uma volta liderada. Essa foi uma corrida em que Ganassi e Andretti dominaram, principalmente Andretti. Andretti teve 57 voltas de carros da equipe liderando e quase venceu. Querem saber como? O Colton Herta liderou o primeiro stint. As primeiras 33 voltas, o piloto do carro 26 esteve inatacável, apesar de um rosário de bandeiras amarelas. E quando aconteceu um incidente com o Scott McLaughlin, parou todo mundo. Aí depois, o Kyle Kirkwood, pontualmente, a partir da volta 41, liderou. E foi o momento em que a pista, inclusive, ficou melada por causa da chuva. E foram acontecendo uma série de incidentes, e eu quero registrar aqui a atitude condenável e lamentável da torcida argentina contra o piloto francês Théo Pourchaire. Não pode a enteada argentina usar a rede social da forma como usou para atacar um piloto que não tem culpa. Logicamente, não dá para colocar a culpa 100% num carro, num piloto que está ali guiando numa pista de rua, quando toca no adversário, porque pode ser um marble, pode ser um erro de frenagem, pode ser tudo, absolutamente tudo, até um erro. Mas não dá para colocar tudo na conta do Théo Pourchaire, porque quando você tem uma pista muito estreita, muito apertada, é lógico que pode haver contato, é lógico que pode haver confusão, é lógico que pode haver batida. E aí aconteceu, envolvendo quem? O ídolo Agustín Canapino. A gente sabe que a Argentina é um país carente de ídolos no esporte. Todo mundo está apoiando o Agustín Canapino na Fórmula Indy, não raro, né? O piloto que representa o país, está no 2º ano, tentando vir em progressão, numa equipe chefiada por um argentino, que é o Ricardo Juncos. Largou da 17ª posição, estava ali tentando fazer o dele, e aí encontrou o Pourchaire no meio do caminho. E os torcedores argentinos desancaram o Théo Pourchaire, mas desancaram. E aí, claro, atitude feia, inconveniente, lá vem notinha de repúdio. Arrow McLaren soltou a dela, claro, condenando a postura dos ataques ao Théo Pourchaire, defendendo o seu piloto. E a Juncos Hollinger não deu passada de pano e também condenou o episódio. E não tem que passar pano mesmo para a atitude dos torcedores. Até porque quem tem que se entender são os pilotos e as equipes, certo? Os pilotos podem conversar, às vezes brigam, às vezes desentendem, às vezes discutem, e fica por isso mesmo, e tá tudo bem. Mas o que a torcida não pode fazer é esse tipo de atitude, espírito de porco, como fez a torcida argentina contra um piloto que está começando a sua carreira na Fórmula Indy. Pega muito mal para os torcedores argentinos, é muito ruim para a imagem da Fórmula Indy, porque aí quem tem que tomar partido é a escuderia. A escuderia tem que lançar a mão de nota em rede social para dizer assim, pô, não façam isso, né? Puxa a orelha, mas não adianta. Não adianta. Em tempos onde as pessoas se escondem através de telas de computador, onde todo mundo é macho, né, o suficiente para vir criticar e xingar. Nós aqui que somos
a gente passa por todo tipo de exposição, inclusive essa, né? A gente passa por tudo, por xingamento, até por coisas que nós não fizemos e não fazemos. Né? No tempo do Fox Sports, quantas vezes eu fui xingado por uma corrida da NASCAR não acontecer? Várias vezes, e eu não era o único, mas eu ia lá e respondia. Não sei se era o certo, eu devia fazer a egípcia, mas porra, botavam minha mãe no meio, me falavam um monte de besteira, e eu não podia deixar barato. Até porque a minha vida pessoal, ela também corre em paralelo com a minha vida profissional. O Rodrigo que está aqui tem uma vida lá fora, né? O Rodrigo está aqui, é apaixonado por automobilismo, está fazendo um trabalho, mas por outro lado tem filho, tem uma mãe doente, sabe? E as pessoas não entendem essas coisas, né? E quando você é atacado em rede social, as pessoas estão pouco se ferrando pro que você faz ou deixa de fazer da tua vida. Desde que você faça o seu trabalho. E aí se você falha no seu trabalho, ó, já era. Você acaba se ferrando e, enfim, são coisas que acontecem, né? Mas a corrida em si teve lances interessantes, teve privação de sentidos do Colton Herta, teve problemas aí dos pilotos da Penske e mais uma vitória do Scott Dixon calcada na estratégia. Ele e Mike Hull, quando se juntam para aprontar, é daquele nível, né? É naquele nível. E de grão em grão, senhoras e senhores, o Dixon já ganhou mais uma na temporada. E sabem o que está acontecendo, gente? Ele é o líder do campeonato. 18 pontos à frente do Alex Palou. 216 a 198 contra 185 do Will Power, 160 do Pato Ward, 150 de Alexander Rossi, que é o quinto colocado. O sexto é Kyle Kirkwood com 148. Colton Herta é o sétimo com 147. Scott McLaughlin, o oitavo, com 141. Felix Rosenquist é o nono com 140. E só aí vem o vencedor da Indy 500, Joseph Newgarden, com 128. O que aquela punição de St. Pete custou para o piloto do Team Penske. Depois vem Lundgaard, Ferrucci, Armstrong, Ericsson, que foi o segundo colocado, sabe-se lá como em Detroit, VK Hall e Companhia Limitada. Pietro Fittipaldi chegou em 13º, tem 67 pontos somados. O Hélio Castro Neves correu no lugar do Tom Blomqvist, chegou apenas na 25ª posição, foi abalroado por um adversário, levou 5 voltas nas costas e terminou em 25º lugar, portanto, piloto brasileiro, o Homem-Aranha. E não teve um final de semana dos mais felizes e voltará ao cockpit do carro 66 na etapa de Road América. Vocês sabem quanto que já é a etapa de Road América? Já no próximo final de semana. E a gente explica porque a Indy também tem essa urgência de fazer corridas uma atrás da outra, fazer back-to-back, porque tem as Olimpíadas de Paris e a NBC, que é a geradora da categoria para o mundo inteiro. Ela é a dona, né, é a broadcast, host broadcast e também parceira do COI na geração e produção das imagens que o mundo inteiro vai acompanhar das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Então, Messier, Scott Dixon, com 2 pitstops. Ele, Ericsson e Kyle Kirkwood ficaram em primeiro, segundo e quarto. O grande milagre foi Marcus Armstrong, que acabou também penalizado, né? O Marcus Armstrong, deixa-me ver aqui, não, o Marcus Armstrong não foi penalizado, ou foi? Foi! Tomou um bloco, ele deu um bloco num adversário, tomou um pênalti de 3 posições, o cara largou da 19ª posição e ainda chegou em terceiro. Alexander Rossi, mesmo tendo parado na primeira volta, acabou em quinto, depois de sair em 16º. Will Power, depois de tudo, 4 penalizações, ainda acabou em sexto. Pato Ward foi o sétimo, Felix Rosenquist o oitavo, Ferrucci, Santino Ferrucci, o grande vilão do fim de semana, porque foi ele que deu no Elinho e deu no outro adversário, ficou em nono, e Theo Pourchaire em 10º. Olha, foi uma corrida daquelas, a de Detroit, nesse domingo. Mais um vencedor. Quando todo mundo bobeia, Scott Dixon vai lá e crau! Portanto, na outra semana, se prepare que a gente já vai ter resenha para falar da etapa de Elkhart Lake. Essa corrida de Detroit foi o ó! Mas o Scott Dixon se deu bem e é o novo líder do campeonato. Até a próxima, gente. Quinta-feira a gente volta com o TBT falando, claro, das 24 horas de Le Mans. Tchau, pessoal!